Nunca esquecerei aquele domingo no Parque Alegria Total. Muitas pessoas dizem que a vida muda em um piscar de olhos, mas para mim foram exatos 47 segundos, o tempo que levei para identificar meu marido abraçado com outra mulher e uma criança desconhecida na fila da montanha-russa principal. 12 anos de casamento desmoronaram naquele instante, como um castelo de areia tocado pela primeira onda forte. Sou Raquel, tenho 35 anos, trabalho como enfermeira-chefe no Hospital Municipal São Lucas, em Curitiba. Minha vida sempre foi organizada entre plantões, reuniões e cuidar dos meus 2 filhos. Isabela, minha princesa de 11 anos, observadora e sensível como poucas, e Mateus, um pequeno furacão de 7 anos que não para quieto um minuto sequer. Fabrício, meu marido, ou melhor, quem eu acreditava conhecer como marido, era gerente comercial numa seguradora importante. Nossa rotina, embora agitada, parecia funcionar perfeitamente. Naquela manhã de domingo, acordei com aquela sensação estranha, sabem? Como se algo importante fosse acontecer. Ignorei, claro. A ciência me ensinou a não acreditar em pressentimentos. Preparei um café da manhã especial para as crianças. Panquecas com frutas e chocolate quente, enquanto Fabrício alegou ter uma reunião de emergência no trabalho. Uma reunião num domingo. Já devia ter suspeitado ali. Vamos ao Parque Alegria Total? Sugeri às crianças, tentando compensar a ausência do pai. Os olhinhos brilharam instantaneamente. Arrumamos uma cesta com lanches. Troquei de roupa 3 vezes porque Mateus derramou suco em mim 2 vezes consecutivas e finalmente partimos. O trânsito estava tranquilo naquela manhã, o que me permitiu refletir sobre como andava distante do meu casamento. As viagens frequentes de Fabrício, as ligações atendidas na varanda, as mensagens protegidas por senha nova toda semana. Sinais que eu escolhi ignorar, enterrando-os sob a areia movediça da rotina. O Parque Alegria Total fica no extremo norte de Curitiba. Um lugar mágico para as crianças com suas estruturas coloridas e música animada. Estacionei o carro, passei protetor solar nas crianças, ajeitei o boné de Mateus que insistia em ficar torto e, finalmente, atravessamos os imponentes portões de entrada. Isabela já sabia exatamente o que queria. A montanha-russa nova, inaugurada há apenas 3 semanas. Mateus preferia começar pelos carrinhos de bate-bate. Decidi que faríamos um trajeto estratégico, começando pelos brinquedos mais próximos e terminando na praça de alimentação. Foi quando atravessávamos a alameda principal, repleta de barracas de algodão doce e maçãs do amor, que vi algo que não deveria estar ali. Fabrício, meu marido, o homem que havia saído para uma reunião de emergência, estava sorrindo despreocupadamente, abraçado a uma mulher de cabelos castanhos e olhos verdes, que segurava a pomão de um menino pequeno. Aparentava ter 6 ou 7 anos. A fila da montanha-russa principal serpenteava lentamente, e eles avançavam como uma família feliz, rindo de alguma piada particular. O tempo congelou. Senti o gosto metálico do medo na boca. Minha visão periférica desapareceu, criando um túnel que me conectava diretamente àquela cena absurda. Minhas mãos esfriaram enquanto meu rosto esquentava. Percebi que havia prendido a respiração apenas quando meus pulmões começaram a queimar. 47 segundos. Foi o tempo que levei para processar completamente o que estava vendo. Mamãe, tá tudo bem? A voz de Isabela me trouxe de volta à realidade. Intuitiva como sempre, ela percebeu minha mudança de comportamento. Forcei um sorriso, o mais convincente que consegui naquele momento. Claro, querida. Só estava pensando em qual brinquedo vamos primeiro. Puxei os 2 para uma barraca de algodão doce, estrategicamente posicionada de modo que pudesse observar Fabrício sem ser vista. Comprei o doce mais colorido disponível para distraí-los enquanto meu cérebro trabalhava freneticamente. Ali, disfarçada atrás de um grupo de adolescentes, observei melhor a mulher. Era bonita, não podia negar. Mais jovem que eu, talvez uns 32 anos, cabelos bem cuidados, roupas elegantes, mas casuais. O menino tinha traços de Fabrício, o mesmo formato do nariz, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando ria. Meu estômago revirou. Não era apenas uma amante, era uma segunda família. 12 anos. Construí uma vida ao lado daquele homem por 12 anos.
Dividimos contas, sonhos, camas, momentos bons e ruins. Tivemos 2 filhos maravilhosos. E ali estava ele, vivendo uma vida paralela, como se tivesse o direito de roubar minha confiança, meu tempo, minha juventude. A tristeza inicial rapidamente deu lugar a algo mais potente, mais primitivo. Indignação. Uma raiva fria e calculista começou a tomar conta do meu corpo. Observei as crianças distraídas com o algodão doce. Pensando bem, Fabrício também não era exatamente presente na vida deles. Sempre muito ocupado, sempre cansado demais para as apresentações escolares, os jogos de futebol, as noites de leitura. Quantas vezes ele havia escolhido essa outra família em vez da nossa? Quantas viagens de negócios foram, na verdade, escapadas românticas? Quantos aniversários e datas especiais ele perdeu para estar com eles? Naquele momento tomei uma decisão. Não seria eu a sair humilhada daquela situação. Não arrastaria meus filhos para casa chorando, com explicações pela metade. Não permitiria que Fabrício continuasse sua vida dupla impunemente. Não. Aquele dia no parque de diversões ficaria marcado na memória dele de uma maneira que jamais esqueceria. Crianças, chamei com uma calma que nem eu sabia que possuía. A mamãe precisa resolver uma coisa importante. Vamos fazer assim. Vou deixar vocês na área infantil por alguns minutos e depois voltamos para os brinquedos maiores, pode ser? Eles concordaram, ainda entretidos com o doce colorido. Caminhamos até a área infantil supervisionada, onde deixei as crianças sob os cuidados dos monitores. Peguei meu celular e liguei para a única pessoa que poderia me ajudar naquele momento. Minha irmã Carla, advogada experiente e a pessoa menos sentimental que conheço. Carla, estou no Parque Alegria Total. Preciso da sua ajuda urgente. Expliquei rapidamente a situação enquanto observava Fabrício e sua outra família embarcando na montanha-russa. Traga todos os documentos que puder reunir sobre nossas contas conjuntas e propriedades. E se puder fazer contato com alguém da empresa dele, melhor ainda. Desliguei o telefone sentindo uma estranha sensação de poder crescer dentro de mim. O choque inicial havia passado. A vítima assustada deu lugar à estrategista. Enquanto observava o vagão da montanha-russa subindo lentamente, com Fabrício sorrindo para a mulher ao seu lado, comecei a formular um plano. Um plano que transformaria aquele dia comum de parque de diversões em algo que nem ele, nem sua amante jamais esqueceriam. Respirei fundo e caminhei em direção ao controle da montanha-russa. Meu crachá do hospital ainda estava pendurado em meu pescoço. Um detalhe que se provaria extremamente útil nos próximos minutos. A adrenalina pulsava em minhas veias enquanto me aproximava do operador, um rapaz jovem com expressão entediada. Estava prestes a iniciar uma sequência de eventos que mudaria completamente o rumo da minha vida e da vida daquele homem que um dia chamei de marido. Me aproximei do operador da montanha-russa com o coração acelerado, mas mantendo uma expressão profissional que aperfeiçoei em anos de emergências hospitalares. O rapaz, que não devia ter mais de 20 anos, olhou para meu crachá médico com curiosidade. Com licença, falei com a autoridade que uso quando preciso comandar uma equipe de enfermagem em situações críticas. Sou enfermeira-chefe do Hospital São Lucas e tenho uma situação delicada. Aquele homem de camisa azul no terceiro vagão? Apontei discretamente para Fabrício. É um paciente em observação. Ele teve episódios cardíacos recentes e está participando de um estudo clínico sobre adrenalina e estresse controlado. O jovem operador franziu a testa, confuso. Senhora, se ele tem problemas cardíacos, talvez não devesse. É justamente por isso que estamos monitorando. Interrompi com firmeza. O estudo exige que ele não saiba que está sendo observado, entende? Precisamos de dados naturais, não artificiais. Posso contar com sua discrição profissional? Enquanto explicava, deslizei para o painel de controle e observei os botões. Anos cuidando de equipamentos hospitalares complexos me deram certa intuição para painéis de controle. O operador hesitou, mas meu tom não deixava espaço para questionamentos. Só preciso que aumente levemente a velocidade quando o vagão dele estiver no ponto mais alto. Nada perigoso, apenas o suficiente para elevar os batimentos a um nível específico
para nossa coleta de dados. O rapaz, intimidado por meu crachá e minha confiança, acabou concordando. Fiquei ali, observando a montanha-russa subir lentamente. Quando o vagão de Fabrício atingiu o ponto mais alto, fiz um gesto sutil e o operador ajustou o controle. A descida foi visivelmente mais rápida que o normal, criando uma experiência intensificada, embora ainda dentro dos parâmetros de segurança, Os gritos que se seguiram foram música para meus ouvidos feridos. Vi o rosto de Fabrício transformado pelo terror momentâneo, seus olhos arregalados, a boca aberta em um grito que eu não podia ouvir, mas podia sentir. Quando o brinquedo finalmente parou, ele parecia desorientado, a face pálida como se tivesse visto um fantasma. De certa forma, havia visto o fantasma do seu próprio caráter. Obrigada pela colaboração. Agradeci ao operador com um sorriso profissional. A ciência agradece. Me posicionei estrategicamente próxima à saída da montanha-russa. Comprei o maior copo de refrigerante que consegui encontrar. Aqueles gigantes de 700 ml que as crianças adoram pela quantidade absurda de açúcar. Esperei o momento perfeito, fingindo estar distraída com meu celular. E quando Fabrício passou ao meu lado, ainda comentando sobre a descida estranha com sua amante, tropecei propositalmente. O refrigerante voou em câmera lenta, como naquelas cenas de filmes, onde tudo desacelera para mostrar o momento decisivo. O líquido gelado e escuro desenhou um arco perfeito no ar antes de pousar diretamente na camisa azul clara de Fabrício, criando uma mancha escura que se espalhou rapidamente pelo tecido. "Oh, meu Deus, me desculpe!" exclamei com o tom exato de falso arrependimento, enquanto tentava ajudar, limpando o estrago com guardanapos, piorando ainda mais a situação. Sou tão desastrada. Foi apenas nesse momento, com meu rosto a centímetros do dele, que Fabrício me reconheceu. O choque em seus olhos foi impagável, como um animal selvagem pego nos faróis de um carro em movimento. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Seus olhos dardejaram da mulher ao seu lado para mim, em pânico crescente. "É, Raquel?" gaguejou finalmente. "O que você está fazendo aqui?" Curioso, respondi calmamente, embora sentisse meu pulso martelando nos ouvidos. "Ia te perguntar exatamente a mesma coisa. A reunião de emergência mudou de local para o parque de diversões?" A mulher ao seu lado, que estivera ocupada limpando algumas gotas de refrigerante de sua própria roupa, ergueu os olhos com expressão confusa. O menino observava tudo com curiosidade infantil, alheio à tempestade adulta que se formava. "Você conhece essa mulher, amor?" perguntou ela, passando o braço pelo de Fabrício em um gesto automático de intimidade que me revoltou as entranhas. Antes que ele pudesse responder, sorri para ela com toda a falsa doçura que consegui reunir. "Sou só a esposa dele. E você deve ser..." O rosto dela perdeu a cor instantaneamente. Seus olhos, de um verde intenso que em outras circunstâncias eu teria achado bonito, arregalaram-se em compreensão e horror. Soltou o braço de Fabrício como se ele estivesse em chamas. "Esposa?" sussurrou. "Você me disse que era divorciado há 3 anos. Fabrício parecia um homem prestes a ter um ataque cardíaco real. Irônico, considerando minha pequena mentira para o operador da montanha-russa. Olhava dela para mim, de mim para ela, buscando desesperadamente uma saída para aquela armadilha social que ele mesmo havia construído ao longo dos anos. "Patrícia, eu posso explicar?" começou ele, mas fui mais rápida. "Ah, então você é Patrícia! Encantada em conhecê-la finalmente!" Estendi a mão como se estivéssemos em um evento social qualquer. Ela não a aceitou, recuando um passo e puxando o menino para mais perto de si. "E esse deve ser..." Deixei a pergunta no ar, olhando para a criança. "Gabriel", respondeu ela automaticamente, ainda em estado de choque. "Meu filho." Estudei o rosto do menino mais atentamente. Os traços eram inconfundíveis agora. O mesmo formato dos olhos de Fabrício, o mesmo queixo levemente quadrado. Senti uma pontada de algo que não consegui identificar imediatamente. Não era exatamente raiva. Era mais complexo. Era a compreensão de que a traição ia muito além do que eu imaginava. Aquele menino tinha o quê? 6 anos?
Quanto tempo durava essa farsa? Você tem filhos? Perguntei a Fabrício. Minha voz agora carregada de uma ironia cortante. Ele permaneceu em silêncio, paralisado pela situação. Curioso porque os nossos estão logo ali na área infantil. Isabela e Mateus. Lembra deles? Seus filhos legítimos. O pequeno Gabriel olhava para todos nós. Sua expressão infantil cada vez mais apreensiva diante da tensão crescente entre os adultos. Isso me fez reconsiderar minha abordagem. As crianças não tinham culpa das escolhas dos pais. Respirei fundo, tentando recalibrar minha estratégia. Escute, Patrícia, disse agora em um tom mais contido. Não sei o que ele te contou sobre a vida dele, mas Fabrício e eu estamos casados há 12 anos. Nunca houve divórcio. Temos 2 filhos juntos. Ele sai de casa todas as manhãs, fingindo ir trabalhar na Seguradora Nacional. Volta todas as noites fingindo estar cansado de lidar com clientes e relatórios. Fiz uma pausa, estudando a reação dela. Imagino quantas dessas noites, na verdade, ele passou com você. Patrícia parecia estar enfrentando uma avalanche interna de emoções. Choque, traição, raiva, vergonha. Tudo misturado em seu rosto, que alternava entre palidez e rubor. Segurou Gabriel com mais força, como se tentasse protegê-lo da verdade que se desdobrava. 6 anos? Murmurou ela finalmente, olhando para Fabrício com desprezo crescente. 6 anos me dizendo que sua ex-mulher não te deixava ver os filhos, que ela era controladora e vingativa. 6 anos chorando nos meus ombros sobre como sentia falta das crianças que mal podia visitar. Cada palavra dela era como um novo golpe em mim. Não apenas havia me traído fisicamente, mas tinha construído uma narrativa em que eu era a vilã. Tinha distorcido nossa realidade para justificar sua duplicidade. O desprezo que senti naquele momento era quase físico, como um gosto amargo na boca. E todas aquelas viagens de negócio? Continuou Patrícia, sua voz subindo uma oitava. Todas aquelas noites em que você não podia ficar porque tinha compromissos importantes na manhã seguinte? Era com ela, não era? Era sua vida real te chamando de volta? Fabrício finalmente pareceu recuperar parte de sua capacidade de fala. Patrícia, por favor, não aqui. Tem muita gente olhando, podemos conversar sobre isso em particular? De fato, um pequeno círculo de espectadores curiosos havia começado a se formar ao nosso redor. Alguns disfarçavam, fingindo interesse em barracas próximas. Mas a maioria observava abertamente o drama que se desenrolava. Não aqui? Repetiu Patrícia, sua voz agora carregada de uma raiva que eu conhecia bem. A raiva de uma mulher traída. Onde então, Fabrício? Na nossa casa? Na sua casa? Qual delas é a de mentira? Nesse momento, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Carla. Estou chegando. Trouxe tudo. Onde você está? Rapidamente respondi, indicando nossa localização próxima à montanha-russa. A presença de Carla seria o próximo passo do meu plano improvisado, mas enquanto isso, tinha mais alguns minutos para assistir à autodestruição de Fabrício. Sabe o que é mais interessante, Patrícia? Continuei, mantendo minha voz calma, um contraste gritante com o caos emocional ao meu redor. Nunca imaginei que um dia estaria grata por descobrir uma traição, mas olhando para você agora, vejo que somos 2 vítimas aqui. 2 mulheres inteligentes enganadas pelo mesmo homem medíocre. Gabriel puxou a manga da blusa da mãe. Mamãe, quem é essa moça? Por que o papai está com a roupa suja? Papai. A palavra ecoou em minha mente como um sino fúnebre. Então Fabrício não era apenas um namorado ou companheiro para eles. Era um pai presente na vida daquele menino. Um papel que ele desempenhava cada vez menos na vida dos nossos próprios filhos. Patrícia se abaixou na altura do filho. Gabriel, querido, vamos comprar um sorvete ali naquela barraquinha, ok? Ela lançou um olhar furioso para Fabrício. Você, não saia daqui. Vamos resolver isso agora. Enquanto ela se afastava com o menino, Fabrício finalmente se virou para mim, seu rosto uma máscara de desespero e raiva contida. O que você pensa que está fazendo? Sibilou entre dentes. Destruindo a vida de uma criança inocente? A audácia dele me deixou momentaneamente sem palavras. Depois de tudo que havia feito, ainda tentava fazer parecer que eu era a pessoa errada naquela situação? Interessante sua preocupação com crianças agora. Respondi,
sentindo uma calma perigosa me envolver. Onde estava essa preocupação quando perdeu a apresentação de balé da Isabela mês passado? Ou quando Mateus chorou a noite toda porque você não apareceu no jogo de futebol que ele tanto queria que você visse? Um homem se aproximou de nós, claramente um segurança do parque. "Está tudo bem por aqui?" perguntou com aquele tom profissional que indicava que, obviamente, nada estava bem. "Perfeitamente", respondi com um sorriso. "Apenas uma reunião familiar inesperada. Não se preocupe." O segurança não parecia convencido, mas assentiu e se afastou um pouco, mantendo-se por perto. Nesse momento, avistei Carla atravessando a multidão com sua postura impecável e aquela pasta de couro que ela sempre carregava para reuniões importantes. Minha irmã mais velha, sempre preparada, sempre impecável, sempre pontual. "Ali está minha advogada", comentei casualmente para Fabrício, observando seu rosto empalidecer ainda mais. "Ah, não mencionei? Liguei para Carla assim que te vi. Ela é muito eficiente, sabe? Em menos de 1 hora reuniu todos os documentos das nossas contas conjuntas, propriedades e até mesmo fez alguns contatos interessantes na seguradora onde você trabalha. Ou deveria estar trabalhando hoje, não é mesmo?" Vi o entendimento se formar em seus olhos. Isso não era apenas um confronto emocional ou uma cena de ciúmes. Era algo muito mais calculado e potencialmente devastador para ele. Patrícia retornou, agora sem Gabriel. Deixei ele na área infantil com a monitora. Ele não precisa ouvir isso. Seu rosto estava mais composto, mas seus olhos brilhavam com uma determinação fria. "Agora, Fabrício, quero a verdade, toda ela." "Ah, e eu adoraria ficar para ouvir essa versão", comentei. "Mas acho que minha irmã acabou de chegar e precisamos discutir alguns detalhes práticos." Fiz um gesto para Carla, que se aproximou com passos firmes. "Fabrício, você se lembra da minha irmã Carla, não? A advogada especializada em direito familiar e divórcios litigiosos." Carla não sorriu, não cumprimentou, apenas encarou Fabrício com aquele olhar de advogada que parece enxergar através das pessoas. "Senhor Oliveira", disse ela formalmente, como se estivessem em um tribunal e não em um parque de diversões. "Temos assuntos sérios a tratar." Enquanto Fabrício tentava processar a presença dela, peguei meu telefone e discretamente enviei uma mensagem para Denise, minha amiga, que felizmente havia encontrado mais cedo no parque. "Pode ficar mais um pouco com as crianças? Estou resolvendo aquela situação." A resposta veio instantaneamente. "Claro, eles estão se divertindo no carrossel. Leve o tempo que precisar." Bom, meus filhos estavam seguros e distraídos. Podia continuar com meu plano sem preocupações imediatas com eles. O próximo passo seria ainda mais impactante, e eu precisava de toda a minha concentração para executá-lo perfeitamente. Carla abriu sua pasta e retirou uma série de documentos organizados com separadores coloridos, típico dela, sempre metódica. "Senhor Oliveira, tenho aqui os papéis do divórcio já preparados, uma medida cautelar para congelamento de bens e uma análise preliminar das movimentações financeiras das contas conjuntas nos últimos 5 anos. Ela folheou os documentos com precisão cirúrgica. Particularmente interessantes são essas transferências mensais para uma conta no Banco Meridional, que, curiosamente, coincidem com as datas de depósito do seu salário. Patrícia olhava para os documentos, depois para Fabrício, depois para mim, tentando acompanhar essa nova dimensão da situação. "Você estava desviando dinheiro para nós?" perguntou a ele, sua voz agora mais baixa, quase um sussurro horrorizado. Foi nesse momento que percebi que minha vingança não seria apenas contra Fabrício. Seria a revelação completa da verdade, para todos os envolvidos. E a verdade, como dizem, tem o poder de libertar, ou neste caso, de destruir um castelo de mentiras cuidadosamente construído ao longo de anos. A expressão de Fabrício era um estudo sobre o desmoronamento de um homem. Seu rosto alternava entre tons de vermelho e branco, como se seu próprio corpo não soubesse como reagir ao colapso simultâneo de suas duas vidas cuidadosamente separadas. Isso é invasão de privacidade", balbuciou ele, apontando para os documentos nas mãos de Carla. "Você não pode simplesmente acessar minhas contas assim." Minha irmã ajeitou os óculos com um gesto preciso.
seu rosto mantendo aquela imparcialidade profissional que sempre admirei. Na verdade, Sr. Oliveira, contas conjuntas são legalmente acessíveis por ambos os titulares. Sua esposa tem todo o direito legal de monitorar e questionar movimentações suspeitas, especialmente quando representam uma redução significativa do patrimônio familiar. Patrícia, que até então observava a troca com crescente desconforto, cruzou os braços defensivamente. Nunca me disse que o dinheiro que usava conosco era desviado da sua família oficial. Sua voz tremia levemente, oscilando entre raiva e vergonha. Não é desvio, protestou Fabrício, passando a mão pelos cabelos já desalinhados. É meu dinheiro, meu salário. Posso usar como bem entender. Tecnicamente incorreto, interrompeu Carla com a precisão de um bisturi. Em regime de comunhão parcial de bens, salários obtidos durante o casamento constituem patrimônio comum. Além disso, ela virou uma página do documento. Há indícios de que você utilizou recursos da empresa para benefício pessoal, declarando como despesas profissionais o que claramente eram gastos relacionados à sua segunda família. Olhei em volta e notei que nosso pequeno drama havia atraído ainda mais espectadores. Famílias passavam mais devagar, casais cochichavam apontando discretamente, adolescentes nem tentavam disfarçar que estavam filmando com seus celulares. Uma parte de mim deveria estar mortificada com essa exposição pública, mas descobri que não me importava. Depois de anos vivendo na sombra de uma mentira, havia algo libertador em trazer tudo à luz do dia. Vamos para um lugar mais reservado, sugeriu Fabrício, claramente incomodado com a plateia crescente. Agora você quer privacidade? Perguntei com uma risada seca. Interessante como a privacidade só importa quando é a sua reputação em jogo, não é mesmo? Nesse momento, meu telefone vibrou novamente. Era outra mensagem de Denise. As crianças estão perguntando por você. Devo dizer algo específico? Hesitei brevemente. Não queria envolver Isabela e Mateus neste confronto, mas também sabia que eventualmente precisaria explicar a eles o que estava acontecendo. Diga que estou resolvendo algo importante e que logo estarei com eles para irmos à área dos brinquedos aquáticos. Respondi rapidamente. Quando ergui os olhos do celular, notei um homem de meia idade observando nossa situação com interesse particular. Vestia um terno bem cortado, incongruente com o ambiente casual do parque, e parecia estar analisando especificamente Fabrício. Algo na postura dele me chamou a atenção. Tinha aquela aura de autoridade que reconheço instantaneamente por trabalhar em ambiente hospitalar. Bem, já que estamos todos aqui, continuei, retomando o controle da situação. Vamos avançar com o próximo passo. Carla, você trouxe os documentos que discutimos por telefone? Minha irmã assentiu, sacando mais papéis de sua pasta aparentemente infinita. Aqui estão. Os papéis do divórcio já preenchidos, só aguardando assinatura. A documentação para a pensão alimentícia calculada com base nos rendimentos oficiais declarados e um relatório preliminar que preparei sobre as irregularidades financeiras encontradas. Isso é absurdo, protestou Fabrício, sua voz subindo uma oitava. Você não pode simplesmente aparecer com papéis de divórcio assim, do nada. Do nada, repeti, sentindo uma calma perigosa me envolver. Interessante definição para 12 anos de casamento, 2 filhos e incontáveis mentiras. Para mim parece tempo mais que suficiente para tomar uma decisão informada. Patrícia deu um passo à frente, sua postura agora diferente. A surpresa inicial havia dado lugar a uma indignação crescente, não direcionada a mim, mas a Fabrício. Por quanto tempo? Perguntou ela, sua voz tremendo ligeiramente. Por quanto tempo você planejava manter essa farsa? Gabriel está crescendo, fazendo perguntas sobre família, sobre por que você só aparece em certos dias da semana. O que você diria quando ele perguntasse por que nunca conheceu seus avós paternos? Por que nunca passamos Natal juntos? Fabrício parecia encurralado, seus olhos saltando de um rosto acusador para outro. Eu ia resolver isso, murmurou, sem convicção. Estava apenas esperando o momento certo. O momento certo, repeti lentamente, saboreando o absurdo daquela declaração. E quando seria isso? Quando nossos filhos estivessem na faculdade? Quando Gabriel se formasse no ensino médio? Ou talvez, quando você se aposentasse e precisasse decidir
Com qual família passaria seus anos dourados? O homem de terno que havia notado anteriormente agora se aproximou, posicionando-se estrategicamente ao alcance de nossa conversa. Mantive-o no canto do olho enquanto continuava. Sabe o que é mais fascinante, Fabrício? Não é nem mesmo a traição em si, é a logística, a engenharia social necessária para administrar duas vidas paralelas. Fiz uma pausa, observando o suor se formando em sua testa, apesar da temperatura agradável. As mentiras constantes, os álibis elaborados, as desculpas para datas importantes perdidas, as explicações para despesas misteriosas, deve ser exaustivo. Carla interveio novamente, seu tom profissional servindo como contraponto à crescente intensidade emocional. Sr. Oliveira, como mencionei, temos aqui evidências de possíveis irregularidades financeiras que vão além da esfera matrimonial. Há indícios de falsificação de relatórios de despesas corporativas e possível desvio de recursos da empresa. O homem de terno deu mais um passo em nossa direção, agora claramente interessado na menção a irregularidades financeiras. Percebi então que minha intuição estava certa. Havia algo oficial em sua postura. Do que você está falando? Fabrício olhou para Carla, genuinamente alarmado agora. Achei interessante, expliquei, assumindo novamente o controle da conversa. Como você sempre tinha dinheiro para manter 2 casas, 2 conjuntos de despesas familiares, presentes caros para todos, com um salário de gerente comercial. Então pedi para Carla investigar mais profundamente e descobri alguns padrões curiosos, completou minha irmã. Relatórios de viagens a trabalho com despesas incompatíveis com os destinos declarados, reembolsos por reuniões que aparentemente nunca aconteceram, clientes fantasmas com comissões substanciais. Isso é calúnia, exclamou Fabrício. O pânico agora é evidente em seu rosto. Você não pode provar nada disso. Foi nesse momento que o homem de terno finalmente interveio. Na verdade, Sr. Oliveira, talvez possamos discutir essas alegações mais detalhadamente. Todos nós nos viramos surpresos pela nova voz. O homem tirou um cartão de visita do bolso interno do paletó e o entregou a Fabrício. Alexandre Monteiro, auditor-chefe da Seguradora Nacional, apresentou-se com formalidade. Estou no parque com minha família, mas não pude deixar de ouvir esta conversa, particularmente a parte sobre relatórios falsificados e desvio de recursos. O rosto de Fabrício perdeu o pouco de cor que ainda mantinha. Alexandre, isso é um mal-entendido, gaguejou. Uma briga doméstica que saiu de controle. Minha esposa está chateada e fazendo acusações infundadas. Infundadas? Repeti, arqueando uma sobrancelha. Carla, mostre ao Sr. Monteiro aquela planilha com as viagens cruzadas. Minha irmã, sempre eficiente, já estava separando o documento solicitado. Esta análise compara as datas das supostas viagens a trabalho declaradas pelo Sr. Oliveira à empresa com os registros de suas transações de cartão de crédito pessoal nas mesmas datas. Curiosamente, enquanto ele declarava estar em Brasília para reuniões corporativas, seu cartão registrava compras em restaurantes aqui mesmo em Curitiba. O auditor examinou o documento com interesse crescente. Senhora? Deixou a pergunta no ar. Martins, respondeu Carla. Carla Martins, advogada. Estou representando minha irmã Raquel em seu processo de divórcio. Senhora Martins, gostaria de conversar mais sobre esses documentos em um contexto mais apropriado, disse Alexandre, devolvendo a planilha. Posso lhe dar meu cartão? Enquanto essa troca acontecia, observei Patrícia. Ela parecia completamente devastada agora, processando não apenas a traição pessoal, mas também a possibilidade de que o homem que considerava seu companheiro poderia ser um criminoso. Seu olhar encontrou o meu, e pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi algo além da hostilidade inicial. Uma compreensão compartilhada, uma solidariedade silenciosa entre 2 mulheres enganadas pelo mesmo homem. Preciso buscar meu filho, disse ela finalmente, sua voz baixa, mas firme. Tirou algo do dedo, o anel de compromisso que Fabrício provavelmente lhe dera, e o jogou aos pés dele. Não me procure mais, nunca mais. Patrícia, espera! Fabrício tentou segurá-la pelo braço, mas ela se esquivou com um movimento brusco. Não me toque, sibilou. 6 anos, Fabrício. 6 anos acreditando que tinha encontrado um homem honesto,
um pai para meu filho, e tudo era mentira. Ela lançou um último olhar em minha direção. Sinto muito por tudo isso. Juro que não sabia. Acreditei nela. A dor em seus olhos era genuína demais para ser fabricada. Eu sei, respondi simplesmente. E realmente sabia. Havia uma diferença fundamental entre nós duas. Eu escolhi Fabrício conhecendo-o, enquanto ela escolheu uma elaborada personagem que ele criou. Enquanto Patrícia se afastava para buscar Gabriel, o segurança do parque, que havia se mantido à distância, observando a situação, aproximou-se novamente. Senhor, acho que é melhor o senhor vir comigo, disse ele a Fabrício. Estamos recebendo reclamações sobre a perturbação. Fabrício olhou em volta, percebendo pela primeira vez o tamanho da plateia que havíamos atraído. Algumas pessoas nem disfarçavam que estavam filmando com seus celulares. Em questão de horas, seu colapso moral estaria potencialmente circulando nas redes sociais. Isso não acabou, murmurou ele para mim enquanto o segurança o conduzia para longe. Oh, mas acabou sim, respondi calmamente. Acabou no momento em que decidi não ser mais sua vítima. Carla colocou a mão em meu ombro. Um raro gesto de afeto físico de sua parte. Você está bem? Respirei fundo, permitindo-me sentir o redemoinho de emoções que havia mantido sob controle rígido durante todo o confronto. Não, admiti, mas vou ficar. Alexandre, o auditor, aproximou-se novamente após trocar contatos com Carla. Senhora Martins? Raquel, certo? Lamento que tenha passado por isso. Se não se importa, gostaria de marcar uma reunião formal para discutir algumas dessas alegações. Podem ter implicações sérias para a empresa. Assenti subitamente exausta. Minha irmã entrará em contato para agendar. Com Fabrício sendo escoltado para longe e o auditor se despedindo, senti a adrenalina começar a diminuir, deixando-me com uma sensação oca, porém estranhamente libertadora. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Denise. As crianças estão ficando impacientes. Tudo bem aí? Olhei para o parque ao meu redor, com suas cores vibrantes, música alegre e famílias despreocupadas se divertindo. Um contraste absurdo com o drama que acabara de se desenrolar. Precisava voltar para meus filhos, protegê-los do furacão emocional que havia desencadeado. Eles mereciam terminar o dia com memórias felizes, não com o espetáculo do colapso moral de seu pai. Estou indo para aí, respondi para Denise. Depois virando-me para Carla. Você pode cuidar do resto? Preciso voltar para as crianças. Claro, assentiu minha irmã, reorganizando os documentos em sua pasta. Vou acompanhar o segurança e garantir que tudo fique registrado corretamente. Também marcarei a reunião com o auditor. Agradeci com um abraço rápido e comecei a caminhar em direção à área infantil. Enquanto atravessava o parque, sentia os olhares curiosos das pessoas que haviam testemunhado a cena. Alguns sussurravam ao me ver passar. Outros rapidamente desviavam o olhar, constrangidos. Mantive a cabeça erguida, os passos firmes, recusando-me a demonstrar qualquer fragilidade. Estava a meio caminho quando avistei Patrícia novamente, segurando a mão de Gabriel, enquanto se dirigiam para a saída do parque. Nossos olhares se cruzaram brevemente à distância. Dois planetas que colidiram violentamente e agora seguiam em órbitas separadas, para sempre alterados pelo encontro. Cheguei à área infantil e localizei imediatamente Mateus, correndo em círculos ao redor de um carrossel, e Isabela, sentada em um banco próximo conversando com Denise. Ao me ver, Mateus disparou em minha direção como um pequeno projétil humano. Mãe, você demorou um montão! Olha, ganhei um adesivo da moça do algodão doce! Exclamou, apontando para um colorido adesivo de pirata em sua camiseta. Abracei-o com força, sentindo sua energia infantil como um bálsamo para minha alma ferida. Que legal, meu amor! Você está se divertindo? Sim, mas quero ir na montanha-russa agora. Você prometeu! Isabela se aproximou mais devagar, seus olhos perspicazes estudando meu rosto. Sempre foi assim. Enquanto Mateus vivia no mundo imediato das sensações e diversões, Isabela observava, analisava, compreendia. Está tudo bem, mãe? Perguntou baixinho quando chegou perto de mim. Forcei um sorriso tentando parecer o mais natural possível. Claro, querida.
Só precisei resolver um assunto chato. Cadê o pai? Perguntou ela, olhando por cima do meu ombro como se esperasse vê-lo se aproximando. A pergunta me pegou desprevenida, embora eu devesse ter antecipado. Como explicar a uma criança de 11 anos que seu pai havia sido escoltado para fora do parque depois que expus sua vida dupla na frente de dezenas de estranhos? Seu pai precisou sair? Respondi finalmente, optando por uma meia-verdade. Teve um problema no trabalho. Isabela franziu a testa, não inteiramente convencida, mas assentiu. Ele sempre tem problemas no trabalho. A observação, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, me atingiu com força. Mesmo em sua percepção infantil, Isabela já havia notado o padrão de ausências justificadas por problemas no trabalho. As crianças percebem muito mais do que imaginamos. Denise se aproximou, lançando-me um olhar interrogativo. Apenas balancei a cabeça levemente, indicando que conversaríamos depois. Então, disse, forçando entusiasmo em minha voz. Quem está pronto para ir na montanha-russa? Mateus pulou animadamente, mas Isabela continuou me estudando com aqueles olhos inquisitivos que às vezes pareciam muito mais velhos que seus 11 anos. Você vai com a gente, né? Claro que vou, prometi, passando o braço pelos seus ombros. Não perderia isso por nada. Enquanto caminhávamos em direção à montanha-russa, a mesma onde havia começado minha vingança improvisada, refleti sobre como as próximas horas seriam cruciais. Hoje, havia derrubado o castelo de mentiras que Fabrício construiu. Amanhã, teria que começar a erguer algo novo sobre os escombros. Uma vida reconstruída para mim e meus filhos. Por enquanto, porém, deixaria esses pensamentos para depois. Este momento, caminhando pelo parque de mãos dadas com meus filhos, exigia minha presença total. A vingança havia sido servida e, surpreendentemente, não tinha o sabor amargo que eu esperava. Em vez disso, tinha o gosto doce e refrescante da libertação. A fila para a montanha-russa serpenteava por entre as estruturas metálicas coloridas, cheia de adolescentes animados e adultos tentando esconder o nervosismo. Mateus pulava de um pé para o outro, incapaz de conter a expectativa, enquanto Isabela mantinha aquela postura de falsa indiferença que as crianças adotam quando querem parecer mais velhas do que são. Vocês têm certeza que querem ir? Perguntei, parte de mim esperando secretamente que desistissem. Após o confronto emocionalmente exaustivo com Fabrício, a ideia de ser sacudida a 80 quilômetros não parecia particularmente atraente. Claro que sim, exclamou Mateus, os olhos brilhando de expectativa. É a melhor montanha-russa de Curitiba. Todo mundo na escola já foi menos eu. Isabela apenas assentiu, mas pude ver a mesma animação cuidadosamente controlada em seu olhar. Resignei-me ao meu destino e continuamos avançando na fila. Cada passo me aproximava do local exato onde, menos de uma hora antes, eu havia iniciado o desmoronamento da vida dupla de Fabrício. Senti um arrepio percorrer minha espinha ao passar pelo ponto onde primeiro avistei meu marido com sua outra família. Senhora? A voz do jovem operador da montanha-russa me trouxe de volta ao presente. Era o mesmo rapaz que eu havia convencido a aumentar a velocidade do brinquedo quando Fabrício estava nele. Ele me reconheceu, seus olhos se arregalando ligeiramente. Você voltou? Sim, respondi casualmente, como se nossa interação anterior nunca tivesse acontecido. Agora com meus filhos. Ele olhou para as crianças, depois para mim, claramente conectando os pontos da situação que presenciara parcialmente. Espero que se divirtam, disse finalmente, com um sorriso compreensivo que me dizia que ele havia entendido muito mais do que demonstrava. Embarcamos no vagão, Mateus insistindo em sentar na frente, Isabela e eu logo atrás dele. Quando as travas de segurança baixaram, pressionando firmemente contra nossos corpos, senti uma estranha metáfora para minha vida. Presa em um caminho predeterminado, prestes a enfrentar quedas vertiginosas e curvas inesperadas, sem possibilidade de escape até o final do percurso. O vagão começou a subir lentamente pela primeira rampa, o clique-clique metálico criando uma tensão crescente. Mateus agitava as mãos no ar, antecipando a adrenalina, enquanto Isabela agarrava a barra de segurança com mais força do que gostaria de admitir. Estão prontos? Perguntei,
tentando soar animada, enterrando momentaneamente minhas próprias turbulências emocionais. E então, a queda. A sensação de estômago subindo a garganta, o vento cortante no rosto, os gritos automáticos que escapam sem permissão. Por alguns segundos fui apenas corpo, apenas sensação, livre do peso das decisões e consequências. Era libertador. Quando o brinquedo finalmente parou, Mateus estava extasiado. Isabela tentava arrumar o cabelo bagunçado enquanto escondia um sorriso, e eu me sentia estranhamente revigorada. Havia algo catártico em entregar-se completamente a uma força externa, mesmo que por apenas 2 minutos. De novo, implorou Mateus enquanto desembarcávamos. Melhor não, respondi verificando o relógio. Temos outros brinquedos para aproveitar, e está ficando tarde. Navegamos pelo parque nas horas seguintes, pulando de atração em atração, comendo quantidades absurdas de açúcar sob a forma de algodão doce, maçã do amor e churros cobertos de chocolate. Era como se eu estivesse tentando compensar o trauma da manhã com excesso de prazer à tarde, um esforço desesperado para criar memórias positivas que pudessem, de alguma forma, contrabalançar o que havia acontecido. As crianças não perguntaram mais sobre o pai, absortas demais na diversão do momento, e agradeci silenciosamente por essa pequena misericórdia. Sabia que as perguntas viriam eventualmente, perguntas para as quais eu ainda não tinha respostas completamente formuladas, mas por enquanto podíamos fingir que era apenas um dia normal no parque. Foi quando estávamos na fila para o carrossel, última atração antes de irmos embora, que meu telefone vibrou com uma mensagem de Carla. Precisamos conversar. Encontre-me na saída principal em 20 minutos. Tudo bem, mãe? Perguntou Isabela, notando minha expressão preocupada enquanto lia a mensagem. Tudo ótimo, menti guardando o telefone. Só a tia Carla perguntando se estamos nos divertindo. O carrossel, com seus cavalos ornamentados e música melancólica, sempre me pareceu um dos brinquedos mais bonitos e, simultaneamente, mais melancólicos de parques de diversão. Há algo profundamente nostálgico em seu movimento circular eterno, na maneira como os cavalos sobem e descem em um ritmo constante, nunca realmente avançando. Enquanto observava Mateus em seu cavalo branco e Isabela em um unicórnio azul, não pude evitar a comparação com meu casamento. Anos girando em círculos, acreditando que estava construindo algo, quando na verdade estava apenas repetindo padrões. Quando o brinquedo terminou, conduzi as crianças em direção à saída principal, onde Carla havia combinado de nos encontrar. No caminho, comprei mais algodão doce para distraí-los enquanto conversava com minha irmã. Avistei Carla de longe, ainda impecavelmente arrumada, apesar das horas que passara no parque. Ela conversava com um homem que reconheci como Ronaldo, o segurança que havia escoltado Fabrício. Ao nos aproximarmos, ambos interromperam a conversa. Olá, pestinhas, cumprimentou Carla, usando o apelido carinhoso que reservava exclusivamente para meus filhos. Se divertiram? Tia Carla! Mateus correu para abraçá-la, manchando sua blusa branca imaculada com resíduos de algodão doce. Em qualquer outro dia, isso a teria incomodado, mas hoje ela apenas sorriu, retribuindo o abraço. Vão ali na barraquinha de sorvete com o Sr. Ronaldo, sugeriu ela, apontando para um quiosque próximo. Escolham o sabor que quiserem, eu pago. As crianças não precisaram de segundo convite, correndo animadamente em direção ao sorvete. Ronaldo lançou um olhar compreensivo para Carla e me cumprimentou com um aceno respeitoso antes de seguir meus filhos. O que aconteceu? Perguntei assim que estávamos sozinhas. Onde está Fabrício? Carla ajustou a alça de sua pasta, um gesto que reconheci como seu modo de organizar os pensamentos antes de dar más notícias. Ele foi liberado. O parque não quis registrar nenhuma ocorrência formal, apenas escoltá-lo para fora para evitar mais tumulto. E o auditor? Alexandre? Esse é o ponto interessante, respondeu ela, baixando a voz. Alexandre não estava aqui por acaso. A seguradora já vinha investigando Fabrício há algumas semanas por suspeitas de irregularidades. Minha denúncia apenas confirmou o que eles já suspeitavam. Senti uma sensação estranha no estômago, uma mistura de vindicação e tristeza.
Então ele realmente estava desviando o dinheiro da empresa? Aparentemente sim. Alexandre me mostrou algumas evidências preliminares. Fabrício vinha falsificando relatórios de despesas, criando reuniões com clientes que nunca aconteceram, superfaturando comissões. Nada muito sofisticado, mas eficaz o suficiente para complementar sua renda e manter 2 famílias. A imagem de meu marido, ou ex-marido, supunha eu agora, como um criminoso comum ainda era difícil de processar. Em minha mente, ele era muitas coisas: mentiroso, traidor, pai ausente. Mas ladrão parecia um novo nível de decepção que eu ainda não havia antecipado. O que acontece agora? Perguntei, observando as crianças à distância, escolhendo sabores de sorvete com a seriedade de quem toma decisões de vida ou morte. Legalmente? Muitas coisas. Carla abriu parcialmente sua pasta, revelando uma organização meticulosa de documentos separados por marcadores coloridos. Já iniciei o processo de divórcio com pedido de medida protetiva financeira para evitar que ele dissipe bens. O auditor vai levar nossas evidências para o departamento jurídico da seguradora, que provavelmente abrirá um processo criminal por fraude. Senti o peso dessas palavras como pedras empilhadas sobre meu peito. Divórcio, medida protetiva, processo criminal, termos que pertenciam a documentários sobre crimes de colarinho branco e novelas dramáticas, não a minha vida real. E as crianças? Minha voz saiu mais fraca do que pretendia. O olhar de Carla suavizou. Uma raridade para minha irmã sempre objetiva. Essa é a parte complicada, não é? Legalmente, eles têm direito à pensão alimentícia e Fabrício mantém o direito de visitação, a menos que provemos que ele representa algum tipo de perigo para eles. Ele não é perigoso, admiti, sentindo-me estranhamente compelida a defender o homem que havia acabado de expor. Ausente, mentiroso, mas nunca foi agressivo com as crianças. Fisicamente, talvez não, concordou Carla. Mas há diferentes tipos de danos. Olhei novamente para meus filhos, agora lambendo sorvetes gigantes, alheios à tempestade que se formava ao redor de suas pequenas vidas. Como explicaria a eles? Como diria a Mateus que seu herói, o homem que ele imitava e admirava, havia construído uma vida inteira baseada em mentiras? Como responderia quando Isabela, com sua mente analítica além da idade, perguntasse sobre os detalhes que inevitavelmente captaria? E o menino? Perguntei subitamente, lembrando-me de Gabriel, o filho de Patrícia. O outro filho dele? Gabriel. Carla consultou suas anotações, sempre precisa. Pelo que consegui apurar rapidamente, Fabrício não consta na certidão de nascimento. Patrícia o registrou apenas com o nome dela, embora socialmente o menino o considerasse como pai. Outra vítima colateral, pensei. Um garotinho que cresceu acreditando em um pai que nunca existiu realmente. Quantas pessoas Fabrício havia arrastado para sua teia de mentiras? Senhora Martins? A voz grave de Ronaldo interrompeu meus pensamentos sombrios. Ele havia retornado com as crianças, ambas com sorrisos manchados de chocolate e baunilha. Obrigada por cuidar deles. Agradeci sinceramente. Foi um prazer. São ótimas crianças. Ele hesitou brevemente antes de continuar. Não sei se ajuda, mas queria que soubesse que admiro sua postura hoje. Trabalho neste parque há 15 anos e vi muitas cenas de famílias em conflito. A maioria termina em gritos, empurrões, coisas quebradas. A senhora manteve a dignidade o tempo todo, mesmo em uma situação tão difícil. Suas palavras me pegaram desprevenida. Não havia esperado validação de um estranho, muito menos uma que tocasse algo tão profundo dentro de mim. Obrigada, respondi simplesmente, incapaz de elaborar mais sem arriscar um colapso emocional ali mesmo. Ronaldo se despediu com um aceno e voltou para seu posto, deixando-me com Carla e as crianças. Mãe, podemos vir de novo no próximo fim de semana? Perguntou Mateus, seu rosto uma mistura de exaustão feliz e antecipação. Antes que pudesse responder, Isabela interveio com sua percepção aguda. O pai vem também da próxima vez? Ou ele vai ter outra reunião de trabalho? A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada. Troquei um olhar rápido com Carla, que assentiu imperceptivelmente, um sinal de que essa conversa não poderia ser adiada muito mais.
Vamos conversando no caminho para casa, ok? Sugeri, tentando ganhar alguns minutos preciosos para organizar meus pensamentos. Está ficando tarde e vocês têm escola amanhã. No estacionamento, enquanto ajudava as crianças a se acomodarem no banco traseiro do carro, Carla me puxou para o lado. Você está bem para dirigir? Posso levar vocês se precisar? Balancei a cabeça. Estou bem. Preciso desse tempo com eles. Vou passar no seu apartamento mais tarde. Ainda temos muitas coisas para discutir. Ela apertou minha mão brevemente, outro gesto raro de afeto físico de sua parte. Você foi incrível hoje, Raquel. Lembre-se disso. O trajeto de volta para casa foi uma mistura de animadas recapitulações dos brinquedos por parte de Mateus e longos silêncios reflexivos de Isabela. Pelo retrovisor, podia ver sua expressão pensativa, os olhos fixos na paisagem que passava, mas claramente focados em algo muito distante. Ela estava conectando pontos, formulando teorias, tentando entender as dinâmicas adultas que havia presenciado parcialmente. Estacionei na garagem do nosso condomínio, ou seria meu condomínio agora? E desliguei o motor. As crianças já estavam desafivelando os cintos, prontas para correr para dentro, quando decidi que aquele momento, no espaço íntimo e contido do carro, era tão bom quanto qualquer outro para iniciar a conversa inevitável. Crianças, antes de entrarmos, precisamos conversar sobre algo importante. O tom da minha voz deve ter comunicado a gravidade da situação, pois ambos imediatamente pararam seus movimentos, voltando a se acomodar nos assentos. É sobre o pai? Perguntou Isabela diretamente, confirmando minha suspeita de que ela havia percebido muito mais do que demonstrava. Respirei fundo, virando-me para encará-los completamente. Sim, é sobre seu pai. Hoje, no parque, descobri algumas coisas que vão mudar nossa vida como família. Ele está doente? A voz de Mateus tremeu ligeiramente, revelando seu maior medo infantil. Não, querido, ele não está doente. Busquei palavras que fossem verdadeiras sem serem devastadoras. Mas descobri que seu pai tem feito escolhas que machucaram nossa família. Escolhas que significam que não podemos mais morar todos juntos como antes. Os olhos de Isabela se estreitaram em compreensão. Vocês vão se divorciar. Não era uma pergunta. Assenti lentamente, surpresa e ao mesmo tempo não com sua percepção. Mas por quê? Insistiu Mateus, lágrimas já se formando em seus olhos. O que ele fez de errado? Como explicar traição, duplicidade, fraude para uma criança de 7 anos? Como traduzir a complexidade dos erros adultos em termos que não destruíssem completamente a imagem que ele tinha do pai? Seu pai, comecei escolhendo cada palavra cuidadosamente. Tem vivido uma vida diferente da que compartilhava conosco. Uma vida com outras pessoas que ele mantinha em segredo. Ele tem outra família, declarou Isabela, novamente com aquela certeza surpreendente. Vi vocês discutindo com uma mulher e um menino pequeno no parque. Era sobre isso, não era? Fiquei momentaneamente sem palavras. Pensei que havia mantido as crianças afastadas daquela cena, que Denise as havia distraído eficientemente. Mas Isabela, com sua observação aguçada, havia visto mais do que imaginei. Sim, admiti finalmente. Seu pai tem outro filho e esteve morando parte do tempo com ele e a mãe dele. Os olhos de Mateus se arregalaram em confusão e traição. Outro filho? Como um irmão? Meio-irmão, corrigiu Isabela automaticamente. Seu tom surpreendentemente clínico, como se estivesse processando informações de um problema de matemática e não o colapso de sua estrutura familiar. O importante é que vocês saibam, continuei, tentando retomar algum controle da narrativa, é que nada disso é culpa de vocês. Seu pai ama vocês, mesmo tendo feito essas escolhas erradas. E eu sempre vou estar aqui, não importa o que aconteça. Mateus desabou em soluços, seu pequeno corpo sacudindo com a força da emoção que não conseguia mais conter. Isabela, por outro lado, permaneceu estranhamente composta, apenas uma única lágrima escorrendo silenciosamente por sua bochecha. Saí do meu lugar e me espremei no banco traseiro entre eles, abraçando-os com toda a força que consegui reunir. Ficamos assim, um pequeno nó humano de dor e conforto,
até que os soluços de Mateus diminuíram para suspiros entrecortados. Vamos para casa, sussurrei finalmente. Tomamos um banho quente, comemos algo gostoso e assistimos a um filme juntos. Amanhã, pensamos mais sobre tudo isso. Enquanto caminhávamos para o elevador, Isabela segurou minha mão, um gesto que havia abandonado recentemente, considerando-se grande demais para tais demonstrações públicas de afeto. Sua mão pequena apertava a minha com força, como se tentasse me transmitir uma mensagem que não conseguia verbalizar. Olhei para meus filhos, para seus rostos marcados por uma compreensão recém-adquirida do mundo adulto, em toda sua complexidade imperfeita. O dia que começara como um simples passeio no parque havia se transformado no ponto de inflexão de nossas vidas, o antes e o depois, o momento em que a inocência cedeu lugar à realidade. E enquanto a porta do elevador se fechava atrás de nós, isolando-nos momentaneamente do mundo exterior, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma e a eles. A verdade, por mais dolorosa que fosse, seria sempre nosso novo alicerce. Não construiríamos nossa nova vida sobre mentiras, como Fabrício havia feito. Construiríamos sobre a rocha sólida da honestidade, mesmo quando fosse difícil, mesmo quando machucasse. O confronto no parque havia sido apenas o começo. A verdadeira batalha, a reconstrução, ainda estava por vir. O apartamento nunca pareceu tão silencioso quanto naquela noite após voltarmos do parque. Depois de um jantar improvisado com macarrão instantâneo, a única coisa que me senti capaz de preparar, coloquei as crianças para dormir. Mateus finalmente adormeceu após vários contos e promessas repetidas de que, apesar das mudanças, continuaríamos sendo uma família. Isabela, por outro lado, deitou-se em silêncio, fingindo dormir, mas com os olhos semicerrados, denunciando sua mente inquieta. Posso te fazer uma pergunta? Sua voz pequena cortou a penumbra quando eu estava prestes a sair do quarto. Voltei, sentando-me na beirada de sua cama. Claro que pode, meu amor. Qualquer coisa. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Um hábito que herdara de mim e que sempre denunciava seu nervosismo. Aquele outro menino, ele sabia que o pai dele era nosso pai também? A pergunta me pegou desprevenida. Em meio ao turbilhão de emoções e planejamentos, não havia considerado a perspectiva de Gabriel na equação. Não acho que ele soubesse, respondi honestamente. Acho que seu pai mantinha as duas famílias completamente separadas. Isabela assentiu, processando a informação com uma maturidade desconcertante. Então ele também descobriu hoje, como nós. Não era uma pergunta, mas confirmei mesmo assim. Sim, ele e a mãe dele também descobriram hoje. Ele parecia legal, comentou Isabela após uma pausa. O menino, quero dizer. Tinha um boné dos foguetes galácticos. Mateus também tem um. Senti algo apertar em meu peito. A inocência daquela observação, a conexão despretensiosa que Isabela estabelecia com o meio-irmão que nem conhecia propriamente. Crianças têm essa capacidade extraordinária de enxergar simplicidade, onde adultos veem apenas complicação. Talvez um dia vocês possam se conhecer direito, sugeri, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade da oferta. Quando todos estivermos mais acostumados com tudo isso. Isabela concordou com um aceno sonolento, finalmente cedendo ao cansaço acumulado daquele dia surreal. Beijei sua testa e saí silenciosamente do quarto, deixando a porta entreaberta como ela gostava. Na sala encontrei Carla sentada rigidamente no sofá, cercada por documentos espalhados sobre a mesa de centro. Havia chegado enquanto eu colocava as crianças para dormir, usando sua própria chave. Uma precaução que havia insistido em tomar anos atrás para emergências. Como eles estão? Perguntou sem levantar os olhos dos papéis. Tão bem quanto possível, considerando que o mundo deles virou de cabeça para baixo hoje. Desabei no sofá ao lado dela, subitamente consciente do peso exaustivo do dia. Crianças são resilientes, comentou Carla, finalmente me olhando. Mais do que imaginamos. Espero que sim, suspirei, pegando a taça de vinho que ela havia servido para mim. O que temos aí? Nosso plano de batalha, respondeu ela, indicando os documentos organizados. Divórcio litigioso com pedido de guarda compartilhada, mas residência fixa com você, pensão alimentícia,
partilha de bens considerando a possibilidade de ocultação de patrimônio e uma carta para a empresa dele formalizando as denúncias que fizemos ao auditor. Tomei um longo gole de vinho, deixando o amargor da bebida se misturar com o amargor da situação. Parece que você pensou em tudo. É meu trabalho, respondeu simplesmente. E há mais. Alexandre, o auditor, me ligou há 1 hora. A seguradora vai abrir um processo administrativo interno amanhã mesmo. Fabrício provavelmente será afastado enquanto a investigação corre. Assenti, tentando processar o que isso significava praticamente. Então ele ficará sem salário? Provavelmente receberá alguma remuneração básica durante o afastamento, mas nada de comissões ou bônus. E se comprovarem as fraudes que parecem bem evidentes pelos documentos que Alexandre me mostrou, ele será demitido por justa causa e possivelmente processado criminalmente. A imagem mental de Fabrício, o homem que por 12 anos vi como um profissional respeitável, pai de família, marido confiável, sendo escoltado para fora de seu escritório, talvez até por policiais, me causou uma sensação estranhamente vazia. Não havia a satisfação que imaginei que sentiria. E a outra família dele? Perguntei, lembrando-me de Patrícia e Gabriel. Eles ficarão bem? Carla ergueu uma sobrancelha, claramente surpresa com minha preocupação. Pelo que consegui apurar, a mulher trabalha como secretária executiva em uma consultoria. Tem renda própria. Quanto ao menino, como disse, Fabrício não é legalmente o pai. Mas na prática era, insisti, pensando na observação de Isabela sobre o boné dos foguetes galácticos. Para o Gabriel, ele era o pai em todos os sentidos que importam. Verdade, concordou Carla, seu tom suavizando minimamente. Mas não podemos nos responsabilizar pelas consequências das ações de Fabrício sobre terceiros, Raquel. Nossa prioridade são Isabela e Mateus. Ela tinha razão, claro. Sempre tinha. Carla era a voz da razão e da praticidade. Qualidades que a tornavam excelente advogada e, às vezes, uma irmã um tanto intimidante. Ainda assim, não conseguia deixar de pensar em Gabriel, um garoto inocente cuja vida também havia sido virada de cabeça para baixo por causa das mentiras de Fabrício. Fomos interrompidas pela campainha. Trocamos olhares confusos. Eram quase 10 da noite, tarde para visitas inesperadas. Espere aqui, instruiu Carla, levantando-se. Sempre protetora, sempre assumindo o controle em situações de crise. Ignorei sua ordem e a segui até a porta. Pelo olho mágico, vimos uma figura que fez meu estômago afundar. Fabrício. Não abra, sussurrou Carla. Vou chamar o porteiro. Raquel, sei que está aí. A voz de Fabrício atravessou a porta, embargada de uma maneira que reconheci bem. Estava bêbado. Preciso ver meus filhos, preciso explicar. Vá embora, Fabrício, respondi, mantendo a voz baixa para não acordar as crianças. Não é hora para isso. É minha casa também, exclamou ele, o tom subindo perigosamente. Tenho o direito de entrar e ver meus filhos. Senti o sangue ferver com sua audácia. Sua casa? Depois de manter outra família por anos, ainda tem coragem de chamar isso de sua casa? Carla já estava ao telefone com a portaria, solicitando que o segurança subisse imediatamente. Fabrício continuava batendo intermitentemente na porta, alternando entre súplicas e exigências, seu discurso se tornando cada vez mais incoerente, sinal claro de quanto havia bebido. Mãe! A voz sonolenta de Isabela me fez virar. Ela estava parada no corredor, os cabelos desgrenhados pelo travesseiro, os olhos arregalados em confusão. É o pai na porta? Antes que pudesse responder, Mateus também apareceu, atraído pelo barulho. Pai! Exclamou ele, correndo em direção à porta antes que pudesse detê-lo. Mateus, espera! Chamei, mas tarde demais. Ele já estava girando a maçaneta, desativando a tranca de segurança com a facilidade de quem conhece bem o mecanismo. A porta se abriu, revelando Fabrício em um estado lamentável. Sua camisa, ainda manchada de refrigerante do parque, estava parcialmente desabotoada. Olhos vermelhos, cabelo desgrenhado, um cheiro forte de uísque emanando dele. Não parecia em nada o homem controlado e meticuloso que sempre conheci. Meus filhos, murmurou ele, tentando entrar no apartamento. Carla bloqueou parcialmente sua passagem, ainda ao telefone com a portaria.
Pai, você está estranho, comentou Mateus, recuando instintivamente. Você está bêbado, constatou Isabela com aquela objetividade desconcertante. Fabrício pareceu momentaneamente desconcertado pela observação direta da filha. Não, princesa, só estou cansado. Foi um dia difícil para todos nós. Ele tentou se ajoelhar para ficar na altura das crianças, mas o movimento desequilibrado quase o fez cair. Fabrício, você vai embora agora, disse com uma calma que não sentia. As crianças precisam dormir e você claramente não está em condições de ter uma conversa sensata. São meus filhos, insistiu ele, a voz agora carregada de uma emoção que parecia genuína, apesar do estado alterado. Tenho o direito de explicar, de dizer que os amo, que isso não muda nada entre nós. Não muda nada, repeti, incredulidade tingindo minha voz. Você construiu uma vida inteira baseada em mentiras. Como pode dizer que não muda nada? Os olhos das crianças iam de mim para ele, acompanhando nossa discussão como espectadores de um jogo de tênis particularmente tenso. Percebi então que estávamos cometendo o clássico erro que juramos evitar quando nos tornamos pais. Discutir na frente deles, transformá-los em testemunhas do colapso adulto. Crianças, chamei com firmeza. Voltem para o quarto, por favor. Agora. Para minha surpresa, ambos obedeceram sem protestar. Até mesmo Mateus, normalmente tão ansioso por estar no centro de qualquer situação. Talvez a gravidade em minha voz, ou a visão inédita do pai naquele estado lamentável, tivesse comunicado a seriedade do momento. Assim que desapareceram no corredor, voltei-me para Fabrício, que agora estava apoiado no batente da porta, parecendo subitamente derrotado. O segurança está subindo, informou Carla, encerrando a ligação. Sugiro que saia por conta própria para evitar uma cena ainda mais constrangedora. Raquel? Fabrício ignorou Carla, focando em mim com olhos implorantes. Me perdoa. Eu nunca quis machucar você. Nunca quis machucar ninguém, só... Aconteceu. Aconteceu? Repeti incrédula. Uma vida dupla por 6 anos, simplesmente. Aconteceu? Um filho com outra mulher apenas aconteceu? Desviar dinheiro da empresa só aconteceu? Não era para ser assim, murmurou ele, escorregando levemente pelo batente. No começo era só uma aventura. Então Patrícia engravidou e eu não conseguia abandoná-los. Mas também não conseguia abandonar vocês. Amo meus filhos, todos eles. Havia algo tão patético em sua figura naquele momento. Um homem destroçado pelas consequências de suas próprias escolhas, que senti minha raiva inicial sendo parcialmente substituída por uma espécie de pena distante. Não pena suficiente para perdão, mas o bastante para reconhecer a humanidade frágil por trás da fachada que havia desmoronado. Você precisa ir embora, Fabrício, repeti, mais suavemente desta vez. Não hoje, não assim. Se realmente se importa com seus filhos, não deixe que o vejam nesse estado. Ele pareceu entender finalmente, ou talvez apenas tenha perdido a energia para continuar insistindo. Assentiu vagamente, afastando-se da porta com passos incertos. Vou acompanhá-lo até o elevador, ofereceu Carla, surpreendendo-me com aquele pequeno gesto de compaixão tão atípico dela. Certifique-se de que as crianças estejam bem. Concordei silenciosamente e voltei para o interior do apartamento, enquanto Carla guiava Fabrício pelo corredor. No quarto das crianças, encontrei Mateus e Isabela sentados juntos na cama dela, ambos abraçados e com expressões solenes que pareciam deslocadas em rostos tão jovens. O pai vai ficar bem? Perguntou Mateus, sua voz pequena traindo o medo. Sentei-me ao lado deles, puxando-os para perto de mim. Vai sim, querido. Ele só está um pouco confuso agora. Adultos às vezes ficam assim quando passam por momentos difíceis. Ele estava bêbado, declarou Isabela novamente, sem rodeios, como o tio do Lucas na festa de aniversário, aquele que caiu na piscina. Apesar da gravidade da situação, tive que suprimir um sorriso pela comparação precisa. Sim, ele bebeu mais do que devia, mas isso não é algo que crianças devam se preocupar. Amanhã ele estará sóbrio e poderemos todos conversar com mais calma. Ele ainda é nosso pai? A pergunta de Mateus atingiu o cerne da questão que eu sabia que eventualmente surgiria. Claro que sim, respondi sem hesitar. Nada muda isso.
Ele sempre será pai de vocês, mesmo que agora ele também seja pai de outra criança, e mesmo que não moremos mais todos juntos. Isabela me estudou com aqueles olhos intensos que pareciam enxergar através das meias verdades adultas. Mas você não vai mais ser esposa dele. Não, confirmei. Não posso continuar casada com alguém que mentiu para mim desse jeito. Mas isso é entre ele e eu. O relacionamento dele com vocês é separado e pode continuar sendo bom. Como? Perguntou Mateus, claramente tentando entender a logística prática dessa nova realidade. Bem, ele provavelmente terá seu próprio apartamento, expliquei, improvisando à medida que falava. Vocês passarão alguns dias lá, outros dias aqui comigo. Teremos que descobrir juntos como funciona melhor para todos. Carla retornou nesse momento, aparecendo na porta do quarto. Ele já foi, informou, seu olhar suavizando ao ver nosso pequeno grupo abraçado na cama. O segurança o acompanhou até um táxi. Assenti em agradecimento silencioso. Hora de dormir de verdade agora, disse às crianças, ajeitando os cobertores. Amanhã será um novo dia. Demorei mais tempo que o normal nos rituais de boa noite. Histórias extras, copos d'água adicionais, verificações de monstros sob a cama que não eram solicitadas desde os tempos de pré-escola. Finalmente, quando ambos adormeceram, voltei para a sala onde Carla aguardava pacientemente. Você foi surpreendentemente gentil com ele, comentei, referindo-me à maneira como ela havia ajudado Fabrício a sair. Carla deu de ombros. Não fiz por ele, fiz pelas crianças e por você. Uma prisão por perturbação ou escândalo público só complicaria ainda mais o processo de divórcio. Sempre a pragmática. Mas conhecia minha irmã bem o suficiente para detectar aquela centelha de compaixão que ela tanto se esforçava para esconder. O que acontece agora? Perguntei, mais para mim mesma do que para ela. Legalmente, seguimos com o plano. Carla indicou os documentos na mesa. Emocionalmente, isso só você pode responder. Fitei a janela, observando as luzes da cidade que nunca adormecia completamente. Algum lugar lá fora, Fabrício estava em um táxi, retornando para... Para onde? Não mais para a nossa casa. Não mais para a casa de Patrícia, presumivelmente. Talvez para algum hotel anônimo, onde poderia lamber suas feridas e contemplar as ruínas de sua vida cuidadosamente construída e meticulosamente compartimentalizada. Sabe o que é estranho? Comentei após um longo silêncio. Parte de mim sente como se estivesse de luto. Não pelo casamento real que tínhamos. Esse claramente já não existia há muito tempo, mas pela ideia que tinha dele, do que pensava que tínhamos. Carla assentiu, compreensiva. É um tipo de luto legítimo. Você está mourning uma vida que acreditava ter, mas que era parcialmente uma ilusão. Permanecemos em silêncio por algum tempo, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Finalmente, Carla começou a reunir os documentos, organizando-os meticulosamente em sua pasta. Tenho audiência cedo amanhã, explicou. Deveria ir para casa. Você vai ficar bem? Assenti, subitamente exausta, mas estranhamente calma. Vou ficar bem. Nós vamos ficar bem. Eu e as crianças. Após a partida de Carla, vagueei pelo apartamento silencioso, detendo-me em fotografias familiares, pequenos artefatos de uma vida que já não existia mais na forma como a conhecia. Em nosso quarto, meu quarto agora, abri o armário e observei as roupas de Fabrício, ainda organizadas impecavelmente por cor e tipo, como ele sempre insistia. Ternos para o trabalho, camisas sociais, o conjunto especial de roupas esportivas que usava nas raras ocasiões em que jogava tênis com colegas. Toquei o tecido familiar de sua camisa favorita, aquela que eu havia dado de presente em nosso 10º aniversário de casamento. Quantas mentiras haviam sido ditas usando esta camisa? Quantas desculpas para não estar presente em eventos escolares ou jantares familiares haviam sido pronunciadas enquanto ajustava perfeitamente o colarinho deste exato pedaço de tecido? Fechei o armário lentamente. Haveria tempo para lidar com suas coisas, para decidir o que fazer com os vestígios físicos de sua presença em nossa vida. Por enquanto, o mais importante era cuidar das necessidades emocionais das crianças e das minhas próprias. Olhei para a cama vazia.
o lado de Fabrício intocado, como em tantas noites quando alegava estar trabalhando até tarde. A diferença era que agora eu sabia exatamente onde e com quem ele estava durante aquelas ausências. Deitei-me, puxando o cobertor até o queixo, apesar da noite amena. No silêncio do quarto, permiti-me sentir plenamente, pela primeira vez naquele dia caótico, a extensão da traição, da mágoa, da raiva. Deixei as lágrimas virem, não de desespero ou autopiedade, mas como uma liberação necessária, uma limpeza emocional para abrir espaço para o que viria a seguir. Porque enquanto o dia no parque marcava o fim de uma fase da minha vida, também sinalizava o início de outra, uma fase em que eu não seria definida pelo papel de esposa traída ou vítima de mentiras elaboradas, mas como uma mulher que teve a coragem de confrontar a verdade e reconstruir sua vida em bases mais autênticas. A vingança que executei no parque não havia sido apenas sobre humilhar Fabrício ou expor suas mentiras. Havia sido sobre recuperar meu poder, minha agência, minha voz. E enquanto as lágrimas secavam em meu rosto, senti uma estranha sensação de paz se instalando. Não porque o caminho à frente seria fácil, mas porque seria verdadeiro. A última coisa que pensei antes de adormecer foi na expressão de Isabela ao perguntar sobre Gabriel. Talvez algum dia, quando as feridas não estivessem tão frescas, pudéssemos encontrar uma maneira de unir essas duas metades separadas da história familiar. Não por Fabrício, mas pelas crianças, que mereciam a chance de conhecer todas as partes de sua identidade complexa. Adormeci com essa ideia reconfortante, que mesmo das cinzas da destruição, algo novo e inesperadamente bonito poderia eventualmente surgir. 1 ano se passou desde aquele dia no Parque Alegria Total. 1 ano de transformações, descobertas e reconstrução. Quando olho para trás e revejo cada momento daquela tarde que mudou minha vida para sempre, percebo que a vingança que executei contra Fabrício não foi apenas um ato de raiva momentânea, mas um ponto de virada que me permitiu recuperar minha dignidade e recomeçar. Muitos me perguntam se me arrependo da maneira como agi naquele dia. A resposta é não. Não me arrependo de ter exposto as mentiras que corroíam nossa família por dentro, nem de ter enfrentado Fabrício publicamente. O que poderia parecer crueldade para alguns foi, na verdade, minha única oportunidade de recuperar algum controle sobre uma situação que me manteve no escuro por anos. As semanas que se seguiram ao incidente no parque foram, sem dúvida, as mais desafiadoras da minha vida. O divórcio foi finalizado em tempo recorde, graças à habilidade de Carla e à falta de contestação por parte de Fabrício. A investigação na seguradora confirmou as suspeitas de fraude, resultando na demissão por justa causa e em um processo criminal que ainda corre na justiça. Fabrício perdeu praticamente tudo: seu emprego, sua reputação, suas 2 famílias. Isabela e Mateus passaram por meses de adaptação difícil. Sessões de terapia familiar tornaram-se parte de nossa rotina semanal, um espaço seguro onde podiam expressar sua confusão, raiva e tristeza. Mateus inicialmente passou por uma fase de negação, insistindo que o pai voltaria e tudo seria como antes. Isabela, por outro lado, desenvolveu uma maturidade precoce que às vezes me preocupava, assumindo o papel de protetora do irmão mais novo. Quanto a Patrícia e Gabriel, algo inesperado aconteceu. 3 meses após o incidente, recebi uma mensagem dela pedindo para conversarmos. Encontramo-nos em uma cafeteria neutra, longe de olhares curiosos. A tensão inicial logo deu lugar a uma compreensão mútua. Éramos 2 mulheres reconstruindo suas vidas após o mesmo furacão devastador. Gabriel pergunta sobre o pai, contou ela, os olhos marejados. Não sei o que dizer a ele. Meus filhos também, respondi, sentindo uma inesperada compaixão por essa mulher, que apenas alguns meses antes eu considerava rival. Desse encontro improvável nasceu algo que jamais imaginei. Uma aliança. Não uma amizade íntima, mas um pacto silencioso de apoio mútuo por nossas crianças. 6 meses depois do incidente no parque, organizamos um encontro cuidadosamente planejado entre as crianças. Isabela estava certa. Gabriel realmente tinha muito em comum com Mateus, desde o gosto pelos mesmos desenhos animados
até maneirismos sutis que claramente haviam herdado do mesmo pai. Fabrício, por sua vez, tornou-se uma figura periférica na vida de todos nós. Depois de perder o emprego e enfrentar problemas legais, mudou-se para outra cidade. Mantém contato esporádico com as crianças através de videochamadas supervisionadas e visitas mensais estritamente programadas. Nunca mais tentou explicar o inexplicável ou justificar o injustificável. Talvez tenha finalmente entendido que algumas traições ultrapassam a possibilidade de perdão. Profissionalmente, decidi fazer uma mudança. Deixei o Hospital São Lucas e aceitei uma posição de coordenação de enfermagem em uma clínica menor, com horários mais flexíveis, que me permitem estar mais presente para meus filhos. A redução de salário foi compensada pelo aumento na qualidade de vida e pelo tempo recuperado com Isabela e Mateus. Hoje nossa vida está diferente, mas estável. Nosso apartamento, antes decorado ao gosto meticuloso de Fabrício, foi completamente renovado. Paredes em cores vibrantes escolhidas pelas crianças, móveis confortáveis em vez dos antigos designs elegantes, mas impessoais. Cada mudança representou um passo na construção de nossa nova identidade familiar. Esta história que compartilhei com vocês não é sobre vingança no sentido tradicional. Não é sobre destruir alguém por pura maldade ou retaliação. É sobre recusar-se a ser vítima, sobre expor a verdade quando mentiras ameaçam roubar anos de sua vida. É sobre encontrar força em momentos de completa vulnerabilidade e transformar uma traição devastadora em oportunidade de recomeço. Se você está passando por algo semelhante, saiba que não está sozinho. O caminho para a recuperação não é linear. Há dias bons e dias ruins, momentos de clareza e momentos de dúvida. Permita-se sentir raiva, tristeza, confusão, mas não permita que essas emoções definam seu futuro ou paralisem sua capacidade de seguir em frente. A verdadeira vingança contra quem nos machuca não é causar igual sofrimento, mas sim reconstruir uma vida mais autêntica e plena, livre das sombras da mentira. Meus filhos hoje convivem com a verdade. Uma verdade difícil, mas libertadora. Aprenderam que pessoas cometem erros terríveis, mas também que é possível encontrar força e dignidade mesmo nas circunstâncias mais adversas. Compartilhar esta história aqui no canal Vingança do Dia foi uma parte importante do meu processo de cura. Transformar minha experiência pessoal em algo que possa ajudar outros a encontrarem coragem para enfrentar suas próprias situações dá um novo significado a tudo que passei. Por isso, peço que se você se identificou com qualquer parte desta narrativa, deixe seu comentário abaixo. Conte um pouco da sua história. Compartilhe como lidou com situações semelhantes ou simplesmente expresse seus pensamentos. Seus comentários não são apenas números. São conexões reais que construímos nesta comunidade. Se esta é sua primeira vez no canal Vingança do Dia, conheça nossas outras histórias. Cada vídeo traz um relato real de pessoas comuns que encontraram maneiras extraordinárias de recuperar seu poder em situações de traição, abuso ou injustiça. Inscreva-se para receber notificações sobre novos vídeos, que são publicados 3 vezes por semana. Criar conteúdo de qualidade como este exige tempo, dedicação e recursos. Se você valoriza estas histórias e deseja contribuir para que mais relatos como o meu cheguem a quem precisa ouvir, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Mesmo pequenas contribuições fazem grande diferença, permitindo que continuemos trazendo conteúdo diário e investindo na qualidade dos vídeos. Esse suporte financeiro é o que torna possível nossa missão de ajudar pessoas em situações similares a encontrarem inspiração e força para seguir em frente. Não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Deu muito trabalho produzi-lo, desde a gravação até a edição final. Cada interação sua aumenta nosso alcance e nos ajuda a chegar a mais pessoas que podem estar enfrentando desafios semelhantes em silêncio. Termino este relato não como uma vítima de traição, mas como protagonista da minha própria história de superação. O dia no parque foi apenas o início de uma jornada que continua se desenrolando. Uma jornada imperfeita, desafiadora, mas autenticamente minha. Obrigada por ouvir minha história.
Até o próximo relato no Vingança do Dia, onde continuaremos provando que nossa maior força surge justamente nos momentos em que pensamos estar mais fracos. Espero sinceramente que meu relato tenha tocado você de alguma forma. Conte-me nos comentários. O que você teria feito no meu lugar? Teria coragem de confrontar a situação como eu fiz? Ou escolheria um caminho diferente? Sua perspectiva é valiosa não apenas para mim, mas para todos que assistem e talvez estejam enfrentando dilemas semelhantes agora mesmo. Lembre-se, ao compartilhar nossas histórias, fortalecemos uns aos outros